A Copa Libertadores da América é a mais importante competição de clubes de futebol da América do Sul e uma das mais prestigiadas do mundo. O torneio é almejado por todos os times sul-americanos, pois garante uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA. O campeão da Copa Libertadores também disputa a Recopa Sul-Americana. A Libertadores, como é popularmente conhecida, é organizada anualmente pela Confederação Sul-Americana de Futebol, CONMEBOL ou CSF, e conta com a participação de equipes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Times do México também já participaram em edições passadas. História da Libertadores com base no desejo de criar um torneio para reunir os clubes campeões de cada país da América do Sul. A tradicional competição teve sua origem no Congresso da CSF, realizado no Rio de Janeiro, em 1958. Mas, antes de ser oficializada, houve muito planejamento e projetos até que se chegasse à decisão final. As partidas entre times de países diferentes começaram a ser realizadas, na América do Sul, no ano de 1900, por meio da Copa Competência, que reunia clubes de Buenos Aires e Rosário, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. Alguns anos depois, durante os meses de fevereiro e março de 1948, foi disputada a Copa dos Campeões da América, composta pelos clubes campeões de seus países no ano anterior. A ideia veio do chileno Luiz Valenzuela, que foi presidente da Federação do Chile e da CSF, e do presidente do Colo-Colo/CHI, Robinson Álvares, que manifestou sua decisão de organizar o evento em Santiago. Em 1958, o brasileiro José Ramos de Freitas, novo presidente da CSF, entrou em contato com as associações do Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile, anunciando sua visita aos países para, com outros dirigentes, tratar de atividades futuras. Então, em 1959, um novo congresso foi realizado, em Caracas, para fortalecer a ideia chilena e tratar da criação da Copa dos Campeões, que, no momento, já contava com o apoio da Argentina e do Brasil. Dias depois, a decisão foi tomada. Com 8 votos a favor e 1 contra, Uruguai, e abstenção da Venezuela, a CSF decidiu-se pela criação da Copa dos Campeões, nome inicial recebido pelo torneio. Primeira Libertadores. Na primeira edição, participaram os campeões de 7 países. O primeiro jogo foi realizado entre Peñarol, do Uruguai, e Jorge Wilstermann, da Bolívia. Os uruguaios venceram pelo placar de 7-1. A partida aconteceu no dia 19 de abril de 1960. O campeão da primeira edição foi o Peñarol, que garantiu o título após vencer, na final, o Olímpia, do Paraguai. Nomes da Libertadores. Inicialmente, a competição foi tratada como Copa dos Campeões da América, mas, nos anos seguintes, foi decidido que a competição seria batizada de Libertadores da América. O nome foi escolhido em homenagem aos líderes dos movimentos de libertação da América Hispânica e do Brasil, atuantes nos séculos XVIII e XIX. De lá para cá, a competição foi recebendo o acréscimo de outros nomes em consequência da inserção de patrocinadores no torneio. 1960 a 1964, Copa Campeões da América. 1965 a 1997, Copa Libertadores da América. 1998 a 2007, Copa Toyota Libertadores. 2008 a 2012, Copa Santander Libertadores. 2013 a 2016. Copa Bridgestone Libertadores 2017, CONMEBOL Libertadores Bridgestone a partir de 2018, CONMEBOL Libertadores. Participação do México. Mesmo sendo uma competição sul-americana, com a Toyota, patrocinador master do torneio em 1998, aumentou-se significativamente o interesse de clubes pela competição, devido aos valores distribuídos em premiações. Com isso, nesse mesmo ano, houve a entrada do México, como convidado, no quadro de equipes que disputavam a Libertadores. Os mexicanos permaneceram no torneio até 2016, quando decidiram abrir mão da disputa em consequência das mudanças implementadas pela CONMEBOL. Eles destacaram problemas para conciliar os calendários e insatisfação com a redistribuição de vagas, na qual o México teria 3 times, enquanto o Brasil e a Argentina teriam 5.
A saída do México deixou mais 2 vagas para o Brasil e uma para a Argentina. Ao longo dos anos, 18 clubes mexicanos participaram da Libertadores. Nenhum deles foi campeão. As equipes também não tinham direito a vaga no Mundial de Clubes, mesmo se houvesse título, pois o país não é filiado à CONMEBOL e participava da competição como convidado. O México chegou a 3 finais de Libertadores, com o Cruz Azul, 2001, Chivas, 2010, e Tigres, 2015. Quem participa da Libertadores? A quantidade de equipes participantes da Libertadores oscilou muitas vezes. Na primeira edição, participaram os campeões de 7 países. No ano seguinte, foram 9. Depois, 10, e esses números foram sendo alterados até 1965. Já na segunda metade da década de 1960 e início da década de 1970, a quantidade de equipes alternava-se entre 17 e 20. De 1974 até 1997, a Libertadores contou com 21 equipes, com exceção para 1986 e 1990, que tiveram 19 equipes. Em 1998, a competição mudou o formato e inseriu a fase conhecida como Pré-Libertadores. Com isso, o número de equipes subiu para 23. Na Pré-Libertadores, 4 equipes enfrentavam-se em turno e retorno, e os 2 melhores classificavam-se para a fase seguinte, de grupos. A partir dos anos 2000, o número de equipes subiu, mais uma vez, e até 2009 alternou-se entre 32 e 38 participantes. Em 2010, o número subiu para 40, mas, no ano seguinte, voltou para 38. Com a mudança promovida pela CONMEBOL em 2016, o formato do torneio mudou novamente. Desde 2017, a Pré-Libertadores passou a contar com 3 fases eliminatórias e classificatórias para a fase de grupos. Com isso, o número de times que disputam a competição foi para 47. Atualmente, participam da Libertadores o atual campeão da competição, o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão nacional dos países participantes. As outras equipes classificadas são definidas por meio dos critérios determinados pelas confederações de cada país, mas, em geral, são os primeiros colocados dos campeonatos nacionais. As equipes da Guiana, Guiana Francesa e Suriname, embora estejam localizadas na América do Sul, não participam da Libertadores porque são filiadas à Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, CONCACAF. No Brasil, classificam-se o campeão da Copa do Brasil e os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série A. Se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6 primeiros da Série A, o 7º colocado do Brasileirão também entra na Libertadores. Caso o campeão da Libertadores ou da Sul-Americana seja um time brasileiro, a competição não tira uma vaga do país campeão. Sendo assim, o Brasil pode chegar a ter até 9 representantes na Libertadores. Formato de disputa: a disputa da Libertadores é dividida em 3 etapas. Preliminar ou Pré-Libertadores, 3 fases, grupos e final, oitavas, quartas, semifinais e final. Preliminar: primeira fase. É disputada por 6 equipes representantes da Bolívia, do Equador, do Paraguai, do Peru, do Uruguai e da Venezuela. Os jogos acontecem em partidas eliminatórias de ida e volta. Caso haja empate no placar agregado, a regra do gol fora de casa é considerada. Quem marcar mais gols no estádio do adversário fica com a vaga. E, se permanecer a igualdade, a vaga é definida na disputa por pênaltis. Os confrontos dessa fase são definidos por meio de sorteio. Classificam-se 3 times. Segunda fase. É disputada por 16 equipes, sendo 13 delas representantes da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, do Peru, do Uruguai e da Venezuela, além dos 3 vencedores da primeira fase. Os jogos também são eliminatórios de ida e volta. Em caso de empate, permanecem os mesmos critérios da fase anterior. Terceira fase. É disputada pelas 8 equipes vencedoras da segunda fase. Os jogos acontecem em partidas eliminatórias de ida e volta. Em caso de empate, também permanecem os mesmos critérios da fase anterior.
Os vencedores de cada confronto são classificados à fase de grupos. Grupos. Nessa etapa, as 32 equipes são divididas em 8 grupos, porém, dentro de um mesmo grupo, não pode haver 2 times de um mesmo país. São realizados jogos de ida e volta contra cada um dos outros times do mesmo grupo. Os 2 primeiros colocados de cada grupo classificam-se para a fase de oitavas de final. Já os 8 times posicionados na terceira posição, em seus respectivos grupos, classificam-se para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Finais. Nessa fase são realizados os jogos mata-mata em oitavas de final, quartas de final, semifinais e final. Oitavas de final são disputadas pelas equipes classificadas na fase de grupos, e os times realizam partidas de ida e volta. Os times com melhor desempenho na fase de grupos definem suas partidas em casa. Nessa fase podem enfrentar-se os times de um mesmo país, assim como também os que já tenham se enfrentado na fase de grupos da competição. Quartas de final são disputadas pelas 8 equipes vencedoras dos confrontos das oitavas de final, que realizam jogos de ida e volta. Os times com melhor desempenho nas oitavas definem suas partidas em casa. Nessa fase também podem enfrentar-se os times de um mesmo país. Semifinais são disputadas pelos 4 times vencedores dos confrontos da fase anterior, em partidas de ida e volta. Os times com melhor desempenho nas quartas de final definem suas partidas em casa. Nessa fase também podem enfrentar-se os times de um mesmo país. Final é disputada pelos times vencedores das 2 semifinais. As equipes disputam uma partida única pelo título de campeão do torneio, em local predefinido pela CONMEBOL. Em caso de igualdade de pontos ao término da partida, há uma prorrogação de 30 minutos, dividida em 2 períodos de 15 minutos cada um. Se, ao término dessa prorrogação de 30 minutos, persistir a igualdade, o ganhador é conhecido por disputa de pênaltis. Premiação da Libertadores. Após o fim da partida final, é realizada a cerimônia de entrega do troféu e das medalhas. O troféu fica em posse temporária da equipe vencedora, que deve devolvê-lo antes do sorteio da competição do ano seguinte. Depois, a equipe recebe uma réplica da taça. O campeão da Libertadores ganha o direito de disputar a Recopa Sul-Americana do ano seguinte com o campeão da Copa Sul-Americana, e garante a vaga para a competição do próximo ano. Além disso, os clubes também recebem uma premiação financeira, de acordo com cada fase da competição. Campeões da Libertadores. Os argentinos levam a vantagem como maiores vencedores da Libertadores. Eles têm 25 títulos. O Brasil é quem chega mais perto da Argentina, com 20 títulos. Em terceiro lugar, vem o Uruguai, com 8 títulos. Já entre equipes, o Independiente, da Argentina, é o grande campeão. Conhecido como o Rei de Copas, ele faturou 7 Libertadores. Logo atrás, vem o Boca Juniors, com 6 taças. Entre os brasileiros, há um empate. São Paulo, Grêmio e Santos conquistaram